Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 49 do MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Nesse episódio, a gente vai falar sobre como encontrar o seu propósito, seja na medicina, seja na vida, ou talvez até conciliando as duas coisas. Mas encontrar o propósito e entender por que você veio ao mundo, por que você nasceu, é realmente um ponto importante na sua vida. Tem gente que acha rápido, tem gente que acha mais devagar. Mas o mais importante é que você tem que achar. Você tem que dar seu jeito e a gente vai te ajudar muito hoje. Né, Thames? Eu tô muito empolgada para esse episódio. Especificamente esse tema, propósito, eu falei com o Vitor pra gente fazer sobre isso. É um tema que eu trago em palestras, em momentos muito específicos e exclusivos, e na verdade é um tema que mudou a minha vida. Mudou a minha vida, o que a gente vai trazer aqui hoje. Então a gente quis trazer isso para o nosso podcast, para vocês que são os nossos ouvintes, chegaram aqui até o episódio 49, então é um conteúdo realmente fora de série. Então, se você quer descobrir o seu propósito, fica até o final desse episódio. A Thames deu uma palestra muito boa no evento Transforma que a gente fez, foi bem exclusivo, pouca gente estava lá, mas foi sensacional, acho que você deveria replicar, inclusive. Mas antes da gente começar a falar sobre propósito, queria dar um recado muito importante. Para quem ainda não sabe, no dia 6 de outubro, ou seja, daqui a alguns dias, dependendo do dia que você está assistindo, eu vou investir ao vivo R$50 mil do meu próprio dinheiro na sua frente, mostrando como eu faço, quais são as minhas principais estratégias para montar uma carteira de investimento focada em renda. Então eu vou mostrar lá como eu faço, como eu escolho os ativos de renda fixa, as ações aqui no Brasil, fundos imobiliários e até ativos no exterior. Então, se você quer participar, vai ser gratuito, mas vai ser fechado e exclusivo para profissionais da área da saúde. É só você clicar no link que está aqui na descrição do nosso podcast para você receber seu convite gratuito. Não pode perder, vai ser no dia 6 de outubro. Imersão Carteira 50K. Tô bem animado. Não, vai ser incrível. Se a gente for procurar algum especialista em finanças para médicos no Brasil, você já não vai achar pouquíssimos. Agora, achar um especialista em finanças para médicos que investe o dinheiro publicamente, não vai encontrar. Não vai achar mesmo. É só a autoria do Medbox mesmo. Então eu tô muito animada, vai ser incrível. Vai ser incrível, responsabilidade. Mas tô muito animado. Vamos falar de propósito, então? Thames, passo a passo de como encontrar o nosso propósito. Como que você começaria, hein? Eu começaria explicando para as pessoas que você tem um propósito. Você que está ouvindo, você está escutando agora, você tem um propósito. Não sou eu que estou falando, não é o Vitor que está falando, não é uma opinião. Isso é algo que está escrito. Você tem um propósito, ponto. Isso é um fato. Todos nós temos, e cada um tem um propósito diferente. Você pode até achar que isso é um pouco abstrato, mas na verdade, quanto mais você se aprofunda nisso, menos abstrato fica. E eu passei muitos anos da minha vida com um conceito errado sobre o que era propósito. E ter entendido realmente o que era trouxe a minha vida para, assim, um outro patamar. Porque se você não faz nem ideia desse conceito, você acaba vivendo de uma forma que não é a ideal. O que você entende de propósito, Vitor? Eu entendo de propósito algo que realmente Deus nos criou para fazer. Deus, quando criou cada ser humano, eu acredito muito, porque isso é bíblico, que cada um tem um plano. Sabe? Deus criou um plano e desenhou um plano para cada pessoa. Isso pode parecer romântico, mas a história de Deus com o ser humano ela é romântica mesmo, é uma história perfeita e romântica. Então, tá escrito que cada um tem um plano. E Deus distribuiu talentos, Deus distribuiu habilidades, Deus distribuiu dons para cada pessoa. E eu acredito muito que cada pessoa deva usar esses talentos, essas habilidades e esses dons para cumprir o seu propósito. Então, um passo importante para descobrir o seu propósito é entender o que Deus te deu de melhor. Com certeza você recebeu alguma coisa especial, alguma coisa que você faz bem, alguma coisa que você faz melhor que a maioria das pessoas. E eu aproveito para ler um versículo aqui, tá lá em Jeremias escrito assim, ó, porque sou eu, isso seria Deus falando com ele, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, olha que legal pensar isso, que existe um Deus que te desenhou, que criou um plano para você e que é um
um plano próspero e que ele quer te dar um futuro. Então, acreditar nisso, que existe um Deus que fez esse plano e que te deu habilidades, já é um baita início, né? Definitivamente. E agora sim, você já começou dando a letra. A verdade é que tem algo muito maravilhoso para você viver, muito. Algo assim, realmente cheio de glória que foi criado pela pessoa que mais te ama no mundo. Então, se existe isso, é óbvio que você quer viver isso. É óbvio que você quer estar o tempo todo nisso, nesse plano maravilhoso que alguém que te criou fez. Só que se você nem faz ideia desse conceito, você começa a cair em algumas armadilhas. E a primeira delas é começar a viver de uma forma completamente tanto faz. Você conhece alguém tanto faz? Nossa. Alguém que vai topando todos os objetivos ou então simplesmente fazendo o caminho que todo mundo faz? Não, as pessoas elas fazem escola, depois elas vão para a faculdade, depois para a residência, viram especialistas, se casam, têm filhos, mas a pessoa nem sabe se ela nasceu para fazer aquilo, mas ela faz porque é o esperado dela, porque os pais dela falaram para ela fazer, porque ela acha que é legal, porque ela acha que aquilo vai trazer felicidade para ela. Então ela se vê no modo automático sem nem saber por que ela está fazendo aquilo. Isso é bem comum. Pessoas costumam empurrar os objetivos com a barriga. E parece que a gente está falando aqui um conceito muito óbvio, mas não é. São poucas as pessoas no mundo que entendem exatamente o que é isso que a gente está falando. E existe um outro problema também, se você não sabe que existe um plano maior para você, que ao longo da vida você vai enfrentando obstáculos e dificuldades e decepções. E isso acontece comigo, com todos nós. Todos os dias nós ficamos chateados por algum problema. Às vezes são problemas maiores, às vezes são problemas menores. Mas se você não entende que tudo isso faz parte de um plano maior, você vai cair em vitimização. E a vitimização é uma das maiores autossabotagens que eu conheço, porque a pessoa que ela se coloca como vítima, ela nunca vai tomar uma atitude para sair daquilo. Ela sempre vai ser vítima de terceiros, de circunstâncias, de pessoas que fazem coisas com ela, nunca é uma responsabilidade dela de ter se colocado aquilo. Mas se você sabe que tudo isso faz parte de um propósito diferente, muito melhor do que você imagina, você lida com essa dificuldade de uma forma completamente diferente e sabe extrair o melhor delas. É verdade. E assim, um grande exemplo de que existem pessoas que às vezes passam a vida toda sem refletir, sem parar, sem ter aquele tempo de meditação e pensar por que eu estou aqui, é de que tem cada vez, eu acho o máximo isso, que tem cada vez gente mais velha entrando na medicina. E aí sempre que você vai conversar com a pessoa fala assim, eu fiz um curso X, eu fiz administração, fiz engenharia, fiz odonto, fiz por fazer, porque tinha que fazer lá na época do vestibular, mas eu sempre tive a sementinha da medicina na minha cabeça, mas, sempre adiei, não deve ser pra mim. E aí foi passando a vida, eu vi que eu não me encontrava, eu vi que aquilo que eu escolhi fazer não era o meu propósito e decidi parar tudo e fazer medicina. Isso tá cada vez mais comum, mas graças a Deus que essa pessoa parou, pelo menos em um momento, e refletiu e viu que realmente o propósito dela era fazer medicina e foi atrás. Mas quantas outras não fazem isso, não param, vão vivendo a vida num looping eterno e vão tentando seguir um script que a sociedade ou que os pais ou que as pessoas próximas vão impondo a ela e acaba a vida muitas vezes triste, em depressão, desiludido, porque não seguiu, não parou para pensar e entender o seu próprio propósito, sabe? Exato. E o grande problema também de não saber isso é porque você começa a ter uma concepção de sucesso. Então, todos nós temos concepções daquilo que é sucesso. E se você não sabe para que Deus te criou para fazer, você cria uma visão distorcida do que é sucesso. Então, todos nós somos dirigidos por alguma coisa na vida. Essa direção vai ser uma linha de chegada. Então, muitas pessoas têm um objetivo muito grande de passar no vestibular, de passar na faculdade. Então, aquilo lá pode ser a sua linha de chegada por um tempo. E aí, depois que você está na faculdade, você começa a colocar a sua próxima linha de chegada como passar na residência. Quem não passou por isso ou não está passando por isso, né? Nossa, como eu coloquei a linha de chegada ser aprovada na minha primeira residência, que foi o Mater Dei, de clínica. Naquela época que eu estava vivendo o 5º e o 6º ano, para mim, o mundo ia cair se eu não passasse naquele momento. E muito curiosamente, quando eu passei e estava lá na minha residência, feliz da vida, não fiquei plenamente completa, não fiquei plenamente feliz. Meus problemas não tinham acabado. E aí, o que acontece? Você começa a focar no seu próximo objetivo.
E aí é acabar a residência, acabar a primeira residência. Nossa, quando eu acabar a residência de clínica, aí pronto, a minha vida tá resolvida, aí sim eu vou ser completa. Aí acaba a residência de clínica. Aí eu preciso passar na residência de endocrinologia. Nossa, prova super concorrida, melhor hospital, é aqui que eu quero estar. Sou aprovada na residência de endocrinologia. E pronto, a minha vida tá completa, eu tô completamente feliz agora? Não estou. E aí vai ser a próxima coisa, e vai ser a próxima coisa. E se eu não tivesse parado na minha vida para entender realmente o que vai me trazer felicidade, eu estaria até agora numa eterna busca, um eterno looping, um eterno a próxima conquista, o próximo desafio. Eu tenho uma característica muito forte minha de gostar de coisas difíceis. Eu gosto de coisas difíceis. Gosto mesmo. Eu gosto de desafios. E se eu não tivesse parado para entender quais são os desafios que realmente têm que estar no meu propósito, que realmente fazem parte do que eu quero ser e do que Deus sonhou para mim, se eu não tivesse parado para realmente definir isso, eu estaria abraçando todos os objetivos, simplesmente por eles me trazerem mais reconhecimento, simplesmente por eles me trazerem mais celebração, mais palmas, mais, nossa, olha onde a Tamara chegou. Eu estaria eternamente nisso. E eu poderia chegar no cargo mais alto que alguém pode chegar. Eu não ia estar completa. Se não fosse o que Deus preparou para mim, se não fosse algo do meu propósito, ia ser um eterno burnout, um eterno FOMO, um eterno não estou fazendo o suficiente. Porque quando você sabe que você está agindo todos os dias em prol do que Deus te colocou para fazer, o jogo é outro. A sua fome não é de mais reconhecimento, a sua fome não é mais de validação acadêmica. Você começa a entender o que realmente é a graça da vida. Nossa, eu me enxergo muito nisso também, porque, assim, eu falo muito de dinheiro, gosto muito de falar de investimento, finanças, e eu lembro de uma conversa que eu tive há uns 4 anos com um amigão meu. A gente estava falando de dinheiro, ele falando o quanto que ele estava ganhando, o quanto que ele tinha de patrimônio e tudo mais, e eu também. E aí, ele me perguntou, velho, quanto que você pensa em ter, assim? Qual que é o seu objetivo? E eu falei, X milhões. E aí ele falou assim, isso é grana, né, e tudo mais. E aí eu fico pensando, eu fui amadurecendo tanto ao longo desses últimos anos, que hoje minha resposta seria totalmente diferente, sabe? Eu não tenho mais um objetivo de, eu quero ter X de dinheiro. Não quero. Porque não é isso que vai me preencher, não é isso que vai me trazer felicidade. Se a pergunta fosse hoje, de verdade, sem romantismo nem nada, mas a resposta seria cumprir o propósito que Deus tem pra mim aqui, sabe? Não sei se isso vai me deixar mais rico, mais pobre, mas eu quero cumprir o propósito, eu quero servir as pessoas, eu quero construir uma família, e é isso. É isso, sabe? Não quero mais ter X milhões, nada disso. Isso não significa que eu deixei de ser ambicioso, mas eu sou ambicioso mais hoje buscando cumprir os planos que Deus tem pra minha vida. E aí eu lembrei de um versículo que tem lá em Marcos, que Marcos foi um dos discípulos de Jesus, que ele fala assim, o que adianta você ganhar o mundo, que é isso, né? Todas as aprovações da residência, os melhores trabalhos, tantos milhões, 100 e tantos milhões, uma empresa gigantesca e perder a sua alma. E perder a sua alma, que eu acredito muito que ele não esteja falando só no sentido de, conseguir a salvação ou fui pro inferno. Mas perder a sua alma significa, na minha concepção, pela minha interpretação do que ele estava falando, deixar de cumprir o propósito que Deus teve para sua vida. Então, do que adianta fazer todas essas coisas e perder o mais importante, né? Exato. E o plano é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso que ele é feito para deixar a gente feliz. Ele é feito para que a gente se sinta pleno neles. E não quer dizer que ele é fácil, pelo contrário. Ele muito provavelmente vai ser cheio de dificuldades, cheio de desafios, mas ele foi feito para te preencher. Então, se sentir preenchido pelo que você está fazendo é a melhor coisa que você pode querer na sua vida. E nem todos os dias, mesmo que você se sinta plenamente vivendo o seu propósito, nem todos os dias você vai se sentir assim, mas você sabe como é. Então, no dia seguinte, você vai buscar de novo. No dia seguinte, você vai buscar de novo. E quando você deitar a cabeça no travesseiro, você vai pensar, será que hoje eu estive mais próximo do meu propósito? Será que hoje Deus ficou satisfeito comigo? Será que hoje eu fechei as portas que deveriam ser fechadas? Então, você começa a olhar para tudo que você faz no dia de uma forma diferente. E eu conheço muitas pessoas que têm como um grande objetivo de vida se casar e ter filhos. Como se ter uma família e ter pessoas que moram junto com ela fosse a chave da felicidade e resolver totalmente o problema dela. E ter relacionamentos e ter um namorado e casar com o namorado e tudo vai estar resolvido quando você se casar. Eu tenho várias amigas entre 25 e 30 e poucos que estão solteiras agora, estão assim, tendo certeza que quando elas já conhecerem namorado e estiverem noivas, tudo vai se resolver.
E é verdade que da mesma forma que uma profissão, um reconhecimento não vai te preencher, se você colocar toda a expectativa nele, uma pessoa também não vai. Outras pessoas também não vão, porque as pessoas são falhas, as pessoas são instáveis, as profissões são instáveis. Todas essas coisas que a gente está falando, elas são muito passageiras. Elas são muito... É a coisa mais instável do mundo, é uma outra pessoa. Então, claro, eu estou com outra pessoa, eu confio plenamente nela, eu quero passar o resto da minha vida com ela. Mas a minha felicidade plena não pode estar nela, porque pessoas são instáveis. E todos esses objetivos de vida que a gente fala, ter um namorado, ter um reconhecimento acadêmico, chegar no patamar X, tudo isso pode acabar num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Então, não coloque, esse é o primeiro ponto. Tudo isso são objetivos de vida. Então, eu tenho o objetivo de ter filhos, eu tenho o objetivo de ter uma carreira X. Não confunda propósito com objetivo. Você vai ter objetivos na sua vida e isso tá ótimo. Não quer dizer que tá errado você buscar essas coisas. Pelo contrário, você deve buscar. Mas não confunda essas coisas com o propósito que Deus fez para você. E esse é um primeiro entendimento e ele é muito importante. E nisso tudo, é importantíssimo você saber quem você é. Então, eu quero até abrir um parênteses para falar do nosso episódio de autoimagem. Porque nesse episódio de autoimagem, a gente falou muito sobre identidade. E se você foi moldado aí ao longo da vida por traumas e situações que te marcaram muito, isso mudou um pouco da forma como você se vê, mudou a sua autoimagem, você precisa restaurar a sua identidade de verdade. Porque a sua identidade de verdade, ela é maravilhosa. Por mais que você pense que a sua vida não tem tanta graça assim quanto a vida de outras pessoas que você está vendo, eu te garanto que se você se conhecer da melhor forma possível, você vai ver como a sua identidade é maravilhosa e tem um propósito condizente com a sua identidade. Muito bom. Você estava falando aí de coisas que não preenchem de verdade. Os meus posts que mais viralizam são os reels que eu mostro as profissões que mais remuneram, as especialidades que mais remuneram na medicina. E aí trazendo um pouco mais pro lado da medicina agora. E eu vejo muitas pessoas escolhendo especialidade por causa de remuneração. E ponto, só. É uma coisa importante? Mas eu não diria que é uma coisa primária, sabe? É uma coisa bem secundária, porque imagina você trabalhar o resto da sua vida com uma coisa que você não gosta de fazer, você escolheu só pela remuneração. Semana passada eu respondi uma caixinha que era assim, foi muito proposital, porque eu falei assim, eu tenho certeza que vai ter muito compartilhamento e muita resposta. A pessoa me perguntou assim, Vitor, você acha que a ortopedia daqui 10 anos ainda vai ser bom financeiramente? Aí eu coloquei, acho, porém, se for olhar só por esse aspecto, tem várias outras especialidades que têm um potencial muito maior e principalmente de escala muito maior também. Aí na hora, Vitor, quais? Ou seja, as pessoas estavam querendo fazer ortopedia, estavam interessadas na ortopedia, mas quando eu falo que existem outras que remuneram melhor, o interesse da pessoa vai direto para ali, para quem que tá pagando mais. E não adianta. Eu vou compartilhar uma história minha que eu nunca contei com detalhes, assim, aqui no podcast, que é da minha escolha da ortopedia pediátrica, assim, com todos os detalhes mesmo. Eu escolhi fazer ortopedia pediátrica. Vamos contextualizar, peraí. O Vitor, ele é ortopedista, então ele fez a primeira residência dele, são 3 anos de ortopedia, né, que são levinhos, tranquilos, bem de boa. Bem horríveis. É aquela residência leve, sabe, assim, um passeio no parque. Aí ele faz o R+, né, que é a subespecialidade, no caso dele, que é a ortopedia pediátrica. Ok. Exato. Então eu fiz ortopedia, beleza. Aí tem o momento de decidir o que eu vou fazer de R+. E aí tem várias especialidades da ortopedia que pagam muito bem. Tipo quadril, tipo coluna, tipo joelho. Joelho. E eu gosto muito dessas 3 especificamente, sabe? E tinham oportunidades de trabalho nessas 3 no serviço onde eu fiz a minha residência, que eu tinha uma boa convivência com os chefes lá. E as pessoas me falaram, Vitor, faz tal coisa, faz coluna, você vai ganhar muito, você vai entrar na equipe, não sei o quê. E eu, tá bom, vou pensar. E eu passei por um período de, assim, muita dúvida. E eu lembro que na época eu fiz um jejum, pedindo pra Deus me mostrar, tipo, Deus, eu não quero escolher com base na remuneração ou porque as pessoas estão falando que eu vou ter um lugar na equipe. Isso é importante pra mim, mas eu não quero que seja o mais importante. Eu quero que seja realmente o propósito do Senhor na minha vida. E aí, nessa semana que eu tava de jejum, assim, eu tava tão sensível à voz de Deus porque eu ouvi claramente que eu deveria escolher, sabe?
E aí veio a ortopedia pediátrica. Por quê? Eu estava rodando num estágio de ortopedia pediátrica nessa época e eu comecei a ver os pacientes, eram muito pacientes com problemas neuromusculares, com paralisia cerebral, e aqueles pacientes ali, eu chegava perto deles, eu encostava, meu olho enchia d'água, eu sentia um negócio diferente. Eu falava, meu Deus, que é isso? Eu nunca senti isso na ortopedia. Por que tá assim? Eu olhava para os pais, eu sentia muita empatia, eu queria estar ali ajudando. Eu via que pouca gente, a sociedade no geral não estava muito se importando com aqueles meninos, os outros ortopedistas também não gostavam, poucos, né, dos meus chefes gostavam de mexer com isso, e eu tive certeza que era aquilo que eu tinha que escolher, que era aquilo, e Deus falou comigo com muita certeza. E aí eu fiquei assim, questionador, eu fiquei, Deus, beleza, eu senti, é isso mesmo, mas todo mundo fala que ortopedia pediátrica não paga nada, é ruim. Que os procedimentos, nossa, meu Deus, vou ganhar R$50 pra fazer uma cirurgia. E aí eu fui falando com meus chefes, todos me confirmaram, falaram, Vitor, deixa de ser doido, cara, pelo amor de Deus, deixa de ser doido. E aí eu fui pedindo a Deus, até que no fim desse jejum, eu tive muita certeza. Deus falou assim, Vitor, você não tem que se preocupar com nada de remuneração. Eu não quero que você se preocupe com isso. Você vai ser bem-sucedido, eu vou te sustentar. Faz o que eu tô te mandando fazer. Vai no seu propósito. Por mais que não é a mais glamurosa, não é a que você vai ter uma oportunidade no serviço, não é a que você vai ganhar mais dinheiro. Faz, porque aí você vai se sentir usado. O meu propósito é esse pra sua vida. E eu escolhi fazer ortopedia pediátrica exatamente por isso. Sendo obediente, sabe? Sendo obediente a Deus e para cumprir meu propósito. E hoje, já passou mais da metade da minha residência de ortopedia pediátrica, isso só me confirma dia após dia. A cada dia que eu passo na ortopedia pediátrica, claro, a residência é muito pesada, mas eu tenho certeza de que é isso mesmo que eu deveria fazer, sabe? É assim que Deus está me usando na vida das pessoas. É assim que Ele me desenhou. Esse é o plano exato que Ele criou para minha vida. Então, tive que ter coragem e obediência, sabe? E, às vezes o que está faltando para a pessoa é pedir mesmo e tirar o foco dessas coisas secundárias, remuneração, sabe, reconhecimento. Não é isso que vai te preencher, não é isso que vai te fazer feliz. Nossa, eu achei incrível essa história. Eu já tinha ouvido essa história, mas hoje ela foi diferente. Então, assim, te sugiro rebobinar um pouquinho o podcast, ouvir de novo e realmente entender qual foi a mensagem que o Vitor falou. Então, a gente já vai te falar como você vai entender, como você vai descobrir o seu propósito. Mas antes, você falou de um ponto importante, que é residência e R+. Para ir de uma residência para outra, tem que fazer prova de residência. Percebeu o gancho? Eu tô muito boa de gancho. Agora eu entendi. Ela já percebeu antes que eu. Tem que fazer prova. Muito importante. Prova. O que você tem a falar sobre prova? Eu tô muito criativa nos ganchos. Então, para fazer prova, você tem que se preparar na melhor plataforma que existe para provas de residência, que é o Medicoff, que é o nosso parceiro querido do podcast, que a gente enche a boca para falar do Medicoff. E realmente é um parceiro que a gente tem muito orgulho. E a gente recebe vários feedbacks de alunos que gostam muito, e na verdade eu sou aluna porque eu uso para estudar para minha prova de título de endocrinologia. Então é o número 1 e a sua primeira escolha, seja pro R1 de acesso direto, pro R+, ou para provas de título, dermato, endocrinologia, então tem várias. E a gente tem um cupom de desconto, aliás, uma condição especial que vai estar no link abaixo, certo? É um cupom de desconto, Medbox. Cupom Medbox, isso. Medbox. Inclusive, a gente teve spoiler já do kit do ano que vem, que verdade. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Não legal. pode contar o que é, mas tem umas coisas bem chiques. Parabéns, Medicoff. E temos que falar também da 4Doctor, nossa contabilidade médica parceira desde sempre. A 4Doctor é a maior contabilidade específica para médicos do Brasil, e uma assessoria contábil faz muita diferença na sua vida, principalmente na sua vida financeira. Você tá, provavelmente, todos os meus colegas médicos que não têm uma assistência boa na parte contábil pagam, por exemplo, o INSS a mais, muito a mais, acima do teto. Então, às vezes você está jogando dinheiro mesmo, tá escorrendo dinheiro pelo ralo. Então, presta muita atenção na sua contabilidade médica. Se você tiver vontade de fazer portabilidade, de trocar de contabilidade ou de abrir uma nova contabilidade para abrir uma PJ médica, clica no link que está na nossa descrição também e tem um QR Code na tela que você tem condições especiais lá na 4Doctor. Muito bom. Seu gancho. Então, voltando para essa história do Vitor. Ele sentiu Ele sentiu que ele estava na hora certa, no lugar certo, que tinha uma escolha a ser feita e ele estava muito seguro daquela escolha.
Só que para ele chegar nesse pensamento, nessa escolha, para esse caminho ser direcionado para ele já estava dentro de uma residência de ortopedia. Então, ele já estava ali quase que meio caminho andado. E aqui entra um ponto muito importante, porque se você está ouvindo agora e pensando, nossa, eu não sei meu propósito, então eu vou esperar e ele vai aparecer, eu vou decidir o que eu vou fazer depois disso, vou decidir a minha especialidade médica depois, eu vou decidir qual vai ser a minha profissão, a faculdade que eu vou fazer depois disso, eu vou decidir se eu vou mudar de carreira ou não depois que eu descobrir o meu propósito. E eu acho que isso está errado. Essa é uma visão minha, muito pessoal, mas eu acredito que você deve buscar o seu propósito agindo. Então, você tem que estar no campo de batalha. Exatamente isso. Você tem que estar no campo de batalha. Se você estiver lá, se colocando nos melhores ambientes, nos ambientes mais propícios, onde todas as variáveis vão se unir para que você se encontre, esse é o cenário ideal. Então, por exemplo, eu estou na endocrinologia dentro do HC, onde por ser um hospital referência, eu rodo em diversos ambulatórios, diversas especialidades. Então, eu tenho a oportunidade de estar ali vendo diferentes partes da endocrinologia. Se eu estivesse em um serviço um pouco menor, porque pouquíssimos são tão completos igual o HC, mas se eu estivesse talvez fazendo uma pós-graduação que nem a prática teria, eu não passaria por todas essas opções. Então, eu nem me colocaria num ambiente onde eu poderia pensar que aquilo ali será que está relacionado ao meu propósito. Então, dentro da endocrinologia tem algo que mexe muito com o meu coração, que vocês sabem que é diabetes tipo 1, é algo muito forte para mim. E eu descobri isso estando lá dentro da endocrinologia, na primeira semana de residência, com um ambulatório específico de um professor que é especialista do especialista nisso, acontecendo a situação de ele estar numa primeira consulta com uma paciente e eu vendo todo aquele desenrolar de uma primeira consulta de um diagnóstico tão importante que é uma doença crônica aí para o resto da vida. Então, eu ter visto aquilo mexeu muito comigo, me bateu em mim de uma forma diferente, exatamente como foi com você. Senti que aquilo ali tinha alguma coisa ali que não era só um ambulatório, não era só uma doença, não era só uma paciente. Só que eu precisei estar ali naquele momento, para que isso fosse apresentado para mim. Então, se eu tivesse ficado parado na clínica médica, eu não saberia disso. Quando eu decidi a endocrinologia, eu não sabia disso, não sabia que eu ia gostar disso. Eu decidi endocrinologia porque fazia sentido para mim, porque por N razões eu sentia que essa seria a especialidade que eu mais me encaixaria. Mas eu descobri que isso tudo está relacionado com o meu propósito depois que eu já estava lá dentro. Então você tem que se colocar no campo de batalha. Eu não lembro de você falando de forma tão apaixonada de insulina, diabetes e glicose antes da residência, sabe? Então tem que ir pro campo de batalha mesmo, porque se você ficar só no campo das ideias, sua casa, sonhando e pensando e pesquisando, não vai dar certo. E estar no campo de batalha, inclusive, te permite mudar de rota. Às vezes você achou que era, você sentiu e tudo mais, mas começou, viu que não era, o caminho não é esse, te permite mudar de rota, errar o mais cedo possível para ir se readequando. Então, realmente, ir para o campo de batalha é essencial para achar seu propósito. Ficar em casa pensando e, ai meu Deus, não acho meu propósito, não vai adiantar. Então, estude para estar nos melhores lugares. Mereça as oportunidades de estar nos melhores lugares. Trabalhe todos os dias por isso. Porque eu te garanto que de alguma forma você vai entender isso lá. Então, ok, o próximo passo. A gente falou de entender qual é a sua identidade. A gente falou que não é propósito, que é diferente de objetivo. A gente falou os problemas de não entender o que é propósito. A gente falou sobre viver aquilo que Deus colocou para você. A gente falou sobre se colocar nos melhores ambientes para que você tenha mais vivências e mais oportunidades diferentes. Aí acontece uma questão que ela é essencial para que você capte, que é a sensibilidade. Então você tem que estar sensível aos sinais que aparecem para você. E esses sinais, eles podem ser muito claros ou não. E isso pode ser dentro do seu trabalho ou não. Mas de alguma forma, quando você estiver ali naquele momento certo, e se você realmente tiver pedido sobre isso, conversado sobre isso com Deus, Ele vai te mostrar de alguma forma. E pode ser porque alguém te elogiou de algo que você fez que você nem tinha percebido. Pode ser algo que você percebeu que você fez que impactou muito outra pessoa. Pode ser algo que você nem imaginou, mas que você sentiu, nossa, eu sou bom nisso, eu nem sabia que eu sou bom nisso.
E isso acontece agindo. Como, por exemplo, tem algo que eu sou apaixonada por fazer, que é ensinar, que é dar aula. Mas eu descobri isso de uma forma diferente com outras pessoas falando comigo. Então, eu ouvia outros alunos falando comigo, nossa, você ensina de uma forma diferente, nossa, sua didática, nossa, eu nunca esqueci dessa forma como você me falou. Então, eu prestei atenção nisso. E quando eu prestei atenção nisso, aí eu passei a ver a parte de ensinar de uma forma completamente diferente do que eu via antes. Então, você precisa ter sensibilidade e estar atento aos sinais. Tanto a forma como você vai se sentir fazendo algo, tanto quanto a forma que as outras pessoas vão te falar. Eu tava conversando disso com o meu irmão esses dias. A gente, às vezes, pede muito resposta de Deus. Deus, fala comigo. Por que você não tá falando comigo? Não tô ouvindo. E a verdade é que você não vai ouvir aquela voz. Meu filho, faça isso. Isso não vai acontecer. Não, isso é esquizofrenia, entendeu? Isso tem outro nome. Isso não vai acontecer. Mas Deus é um Deus tão amoroso que Ele vai colocando realmente sinais na sua vida. Pessoas vão falando com você, situações vão acontecendo. Só que não basta só você pedir. Sabe, você tem que pedir com confiança de que você vai ser ouvido, mas você tem que deixar o seu radar mais sensível, sabe? Isso é um grande problema meu durante muitos anos. Eu sou muito racional. Então, eu quero ter respostas e sinais muito claros. E acabo fechando os olhos para algumas coisas muito claras também, mas que no meu radar antigo não estavam sendo captadas. Então, por exemplo, vou falar 2 exemplos. Eu tava querendo uma resposta muito importante sobre o meu casamento. Muito importante. Tava meio triste, frustrado e tudo mais. E eu fui na célula. Ou seja, me coloquei num ambiente que tinham pessoas cheias de Deus ali também. E era um dia que eu tava cansado, não tava querendo ir, a minha célula é muito longe de casa, mas eu fui. E eu fiquei o tempo todo da célula, sexta-noite, fiquei o tempo todo da célula tipo, tô cansado, podia acabar logo e tal, quero ir pra casa, quero muito descansar, vou trabalhar amanhã. E tava assim, meio que doido pra acabar e tal. E aí acabou, na hora de ir embora, eu falei assim, Deus, tipo, esse senhor não tá falando nada comigo, hein, nossa, sacanagem. E na hora de ir embora, assim, eu tava abrindo a porta, um menino me chamou. Tipo assim, e era um menino que eu não via ele há 12 anos. Eu não via ele há 12 anos. E era um menino da época nossa, da igreja lá, de acampamento. Batuta, que ele chama, eu até falei com ele depois. Ele falou assim, Vitor, tá lembrando de mim? Aí eu falei, tô, você lembra de mim também? Lógico que eu lembro e tal, a gente mudou, né, e tal. Como é que você tá? Eu falei, tô bem. Sim, não sabe nem que eu era médico, sabia de nada da minha vida. Aí ele falou assim, você falou ali que você marcou a data do seu casamento, né? Eu falei, sim. Ele, velho, queria te falar uma coisa importante. Eu falei, pode falar. Aí ele começou a falar, e eu começava a arrepiar. Eu falava, velho, não é possível, você sabe da minha vida inteira. Ele, não, velho, inclusive eu achei que isso nem ia servir pra você, pra mim isso aí já tava super resolvido na sua vida. Eu falei, não, era exatamente isso que eu tava precisando de ouvir, que eu pedi muito pra Deus a semana toda pra ouvir. Ele, sério? Não, então deixa eu continuar te contando. Eu acho que é realmente Deus me usando pra falar na sua vida. E foi falando. E eu comecei a chorar. E eu sou duro, assim, pra essas coisas. E eu comecei a chorar e eu falei assim, não tem outra explicação a não ser Deus. Mas isso tudo aconteceu porque eu pedi e porque eu sensibilizei o meu radar, sabe? Eu me coloquei em situações, eu me posicionei para receber o que Deus tem pra minha vida. E eu ultimamente eu tenho tido muito esse hábito de pedir a Deus as pequenas coisas mesmo, coisas bobas. Sabe? A Bruna me zoa muito, ela falou assim, Vitor, eu sempre peço pra Deus uma vaga perto do lugar que eu quero estacionar. Porque se eu sou filha, Deus vai cuidar de mim como pai mesmo, e Ele vai cuidar. Às vezes Deus fala umas coisas que eu falo assim, Deus, meu Deus, isso é ridículo, como assim? Eu não mereço isso. E eu tava, foi quinta-feira passada, eu tava assim, cansado e tal, muita residência, criação de conteúdo, fazendo vídeo e tal. Eu tava cansado, eu falava, Deus, me mostra que o que eu faço é importante pra alguém, assim, que realmente eu tô sendo usado, porque assim, às vezes é difícil, tá? Aí foi uma quinta-feira que eu tava muito cansado também, que eu fui dar uma aula numa liga
à noite lá no Buritis, que é longe da minha casa também. E eu tava cansado, eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo e tal, só queria estar em casa descansando. Aí a menina, a presidente da liga, ela não sabia que eu ia, ela falou assim, Vitor, não acredito que você tá aqui. Eu te acompanho, eu amo o que você e a Bruna fazem e tal, quero fazer ortopedia. E de verdade, vou te dar um abraço, porque Deus é muito bom. Deus te colocou aqui hoje, Ele ouviu minhas orações. Aí eu falei assim, como assim? Eu pedi muito pra você estar aqui hoje. Eu queria muito que você estivesse aqui. Eu não fazia a menor ideia que você ia vir. Tipo, obrigada. E ela ficou assim, quando eu cheguei, e na hora de despedir, ela só falava assim, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus me ouviu. Deus me ouviu. E eu só pensava assim, na verdade, não, Deus me ouviu também, sabe? Então, Deus é tão maravilhoso que às vezes a única coisa que a gente tem que mudar é realmente se sensibilizar, sabe? Porque Ele ouve. Então, se você quer ouvir o seu propósito, se você quer ouvir qual que é o plano de Deus na sua vida, o que você quer, que Deus quer que você faça, talvez só ajuste um pouquinho seu radar. Faz diferença. Não, eu tô aqui sem palavras para essa história. De verdade. Real. Que coisa maravilhosa e que privilégio de todos nós ouvir, né, esse verdadeiro testemunho. E isso que o Vitor tá falando é algo disponível para você também. É algo disponível para todos nós. Na verdade, é a coisa mais disponível do mundo. Então, não fica, você que agora que talvez até se emocionou com esse relato do Vitor, não fica nessa posição de só ouvinte, sabe? Faz alguma coisa. Age depois disso tudo que a gente está te falando. E junto com tudo isso que a gente está, todo esse passo a passo, a identidade, você pedir por isso, eu quero te passar um entendimento que faz todo sentido do mundo, que isso para mim entender isso foi essencial. O seu propósito vai estar sempre relacionado com transbordar algo que você tem. Ou seja, vai ser sempre para outra pessoa, vai ser sempre servir outra pessoa. Então, eu me sinto vivendo aquilo que Deus determinou para a minha vida quando, à medida que eu cresço, eu distribuo. Então, à medida que eu cresço, eu dou mais. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu ensino. Quanto mais eu evoluo em uma determinada área da minha vida, mais eu estou fazendo outras pessoas evoluírem na área delas também. Então, esse seu servir pode ser de várias formas diferentes. Pode ser dentro da medicina, pode ser fora. Pode ser dentro da sua casa, pode ser fora. Pode ser algo relacionado a trabalho ou não. Mas vai ser servindo outra pessoa, vai ser contribuindo em algo para o mundo. Definitivamente o nosso propósito é servindo em algo para alguém, para outra pessoa. É tornando outra pessoa melhor. Então, tudo aquilo que você vê que pode estar relacionado ao seu propósito, não, eu amo fazer isso, não, eu tenho esse dom, eu sou muito bom nisso. As pessoas me mostram que eu nasci para fazer isso. Saiba, você precisa começar a servir outras pessoas com isso, porque o mundo precisa disso. O mundo precisa disso que Deus colocou para você. Então, não seja nem um pouquinho egoísta de não passar para fora. Não seja nem um pouquinho egoísta de ser tímido. Não seja nem um pouquinho egoísta de querer fazer o mínimo. Coloque para fora. Dê muito mais do que você recebe, porque é dessa forma que você vai crescendo, isso em todos os aspectos da vida, profissionalmente e não profissionalmente. Ninguém cresce e chega muito longe, chega no topo, sem ter dado muito para outras pessoas, muito. Então, tudo aquilo que é maravilhoso em você, esses dons, queira dar isso para outras pessoas. E aí sim, você vai construindo e vivendo seus propósitos todos os dias, à medida que você dá, você cresce. Verdade. Encontrar, entender suas habilidades, eu acho que é um passo importantíssimo para achar seu propósito. Assim, seus superpoderes, né? O que você faz bem? O que todo mundo desde pequeno fala, nossa, fulano, você é tão bom nisso? Sério, nossa, você podia dar aula disso. E entender isso foi muito importante para mim também. Thames, quais você acha que são seus superpoderes? Quais são suas habilidades? Eu já vi você falando disso. Eu sei uma. Não, mas eu vou te falar uma que não é a que você acha que eu vou falar. Não é a que você acha que eu vou falar. Fala. Que curioso essa pergunta, porque quando eu tava pensando nesse episódio, eu comecei a entender, assim, a colocar mais em cores e letras o que Deus criou pra mim, coisas que fazem parte do meu propósito. E uma das coisas que eu tenho certeza que faz parte do meu propósito é ser esposa. Eu tenho muita certeza que isso faz parte do meu propósito, porque eu me sinto servindo a Deus quando eu
tento ser uma pessoa melhor em casa pro Felipe. E isso ter acontecido na minha vida é um sinal muito de obediência. Eu vou contar uma história que renderia um podcast inteiro. Mas quando eu e o Felipe a gente decidiu adiantar o casamento pro tempo que a gente deveria casar, a gente foi contra tudo e todos. Do nada a gente decidiu casar. E quando isso aconteceu, a gente, assim, ia fazer uma festa de casamento. No começo ia ser bem mais simples, depois ia ser algo bem maior. Mas quando eu fui pra casa dele e eu ia começar a residência de endócrino e tudo, a gente tinha um total de R$0 na conta. R$0 na conta, a gente decidiu começar uma vida junto. Deus recompensou e depois em muito mais do que a gente imaginava. Então, a obediência realmente desbloqueia os destinos do seu propósito. O passo final é servir. E um adendo, um bônus, é muito legal quando você encontra o seu propósito de vida, um dos seus propósitos de vida, junto com a medicina também, sabe? E eu acho que todo mundo que faz medicina deveria ter isso no seu propósito, porque imagina você fazer medicina sem ter um propósito de servir pessoas. E quando você se encontra na medicina também é inigualável, porque é tão duro tudo que a gente passa, são vários anos, é muito estudo, e quando você finalmente vê sentido de que realmente o seu propósito em estar aqui é servir as pessoas com suas habilidades, de curar, de aliviar a dor, realmente fica muito diferente, fica realmente muito mais compensador, além de remuneração financeira. Então a gente espera muito que você encontre seu propósito na medicina e na vida também, porque pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. Para mim demorou alguns anos, assim. Eu acho que eu fui realmente entender tudo que eu estava fazendo com meus 25, 26 anos, e isso vai ficando cada vez mais claro. Mas busca mesmo, busca em Deus, busca em você, nas suas habilidades, naquilo que Deus te deu, que eu tenho certeza que vai dar certo e você vai se sentir muito mais completo. E para de buscar em outras coisas, sabe? Porque você não vai ser preenchido em dinheiro, você não vai ser preenchido em conquistas, em títulos. Não é isso que vai te trazer felicidade. Não caia nesse engano, pra você não se machucar. Exato. Esse episódio foi, assim, profundo. Foi na profundidade da profundidade. Mas eu fico muito feliz de trazer um conteúdo tão profundo aqui, porque a gente não se dedica tanto ao Medbox, é o que a gente faz, se fosse para trazer algo raso. Tem que ser profundo, tem que transformar. Então, para quem ficou até o final, qual vai ser a hashtag? Nossa, foi um episódio tão profundo, né? Pode ser obediência. Obediência. Não, já sei. Linha de chegada. Linha de chegada. Tá bom, se você ficou até o final, comenta a hashtag linha de chegada pra mostrar pra gente que você ficou até o final e que você entendeu sobre propósito. E eu queria finalizar com um versículo. Eu já falei alguns versículos nesse episódio, mas esse é muito legal, é muito bom. Tá em Provérbios, tá? E é assim, ó, Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem. E realmente são muitos os planos no nosso coração, né? Nessa fase da nossa vida, início da fase produtiva, a gente quer fazer um tanto de coisa. Muitos são os planos do coração do homem. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E tem gente que se engana achando que eu queria muito realizar meus planos, eu ia ser tão feliz. Por que tem um propósito de Deus? Não se engane. O propósito de Deus é muito melhor que o seu. Você vai ser muito mais feliz se você segui-los. Então, grava isso no seu coração. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham te ajudado de alguma forma a encontrar o seu propósito. A gente espera de coração que te ajude e que você encontre o sentido, o grande sentido da vida. Esse foi mais um episódio do Medbox Cash. Até mais. Tchau. Uhul.